Oi, pessoal! Eu vim aqui falar um pouquinho sobre pós-graduação nos Estados Unidos, compartilhar um pouco minha experiência com vocês e o que eu tenho conhecimento. Provavelmente eu não tenho conhecimento de 100%, mas o que eu sei eu acredito que já vai ajudar muita gente. O que eu vou falar aqui é mais sobre a área da engenharia, que é o que eu tenho contato. E eu digo engenharia no geral, não necessariamente engenharia química. Eu sei que isso se repete para outras engenharias que com pessoas que eu já conversei já me falaram que o programa é basicamente o mesmo, é parecido. E também isso, claro, que se restringe aos Estados Unidos, porque eu não sei como é que funciona em qualquer outro país, na Europa ou seja onde for. Eu sei como funciona aqui nos Estados Unidos. Primeiramente, o que você vai precisar é provar o seu inglês, que é o TOEFL. A maioria das universidades também aceitam o IELTS, mas eles preferencialmente querem o TOEFL, né? A nota vai depender claramente de cada universidade, cada departamento, na verdade, nem a universidade, uma própria universidade, você pode ter notas totalmente diferentes como requisito, né? Então, você tem que entrar no site do departamento da universidade que você quer entrar e ver qual é a nota requisita dele. Não pode ser aquele paper TOEFL, que é só escrita e marca X, essas coisas. Você tem que fazer o TOEFL IBT, que eles chamam, que é o TOEFL que tem a fala, que tem a leitura, escrita e audição, né? Precisa ser esse TOEFL, e isso sem ele, é praticamente impossível você entrar em qualquer universidade americana. Outro ponto que também precisa é o GRE, né? Que é uma prova que qualquer pessoa que queira fazer uma pós-graduação precisa, não necessariamente é internacional, até os americanos precisam fazer essa prova. Ela é baseada em lógica, coisas de lógica, matemática bem simples. Acredite, é uma matemática muito simples, que a gente viu, tipo, no ensino médio. Prova de inglês, né? O problema da prova de matemática e até da prova de inglês é que elas são muito pegadinhas. A prova de matemática, ela é simples, mas você precisa prestar bastante atenção no que você está fazendo. Isso é meio que obrigatório, o GRE. Deixa eu explicar por quê. Tem algumas universidades que elas não pedem, mas são poucas. E tem algumas universidades que deixam você fazer ela depois. A minha universidade, não necessariamente minha universidade, meu departamento falou que eu poderia entregar a nota do GRE após um ano de que eu estava estudando aqui. Então, vai depender do sistema da sua universidade, mas obrigatoriamente é o TOEFL. Cada prova custa $200, então assim, se prepara pra facada. Porque não é pouco dinheiro, mas se você está disposto a isso, junta essa grana e foca. O TOEFL, por exemplo, também é uma prova muito difícil, ela tem muita pegadinha, então não é só questão de saber inglês, você tem que saber a prova. Então eu aconselho que antes de você ir fazer a prova, mas eu já sei inglês, tenta estudar um pouco a prova em si, porque ela é bem... Ela é bem maligna, assim, eu diria. O que você precisa fazer para conseguir entrar numa universidade americana? Você tem duas maneiras para você conseguir entrar. Uma delas é se você conseguir um professor com patrocínio. Como que você vai conseguir um professor com patrocínio? Enchendo a caixa de e-mail de vários professores. É literalmente encher a caixa de e-mail de vários professores. Teve um período que eu estava tentando trocar de professor aqui também, e é incrível como, assim, tem professor que simplesmente não te responde. Porque, imagina, esses caras recebem, eu tô falando de uma roça dos Estados Unidos. O meu professor fala que ele recebe e-mail diariamente de pessoas pedindo pra trabalhar com ele. Então, assim, não é uma coisa simples, entendeu? Você tem que convencer aquele professor de que você é bom o suficiente. É literalmente vender o seu peixe, entende? Você tem que fazer um e-mail muito bem elaborado. Se você tem alguém que entende muito bem de inglês, pede para essa pessoa dar uma revisada antes de você enviar o e-mail, ou até mesmo paga algum professor para revisar gramática do seu e-mail antes de você enviar, porque isso é crucial. Tipo, a sua primeira impressão é uma coisa muito importante para esse professor gostar de você ou não. Então, assim, não vai ser humilde no e-mail, não. Você tem que falar que você é muito bom, entende? E aí, assim,
Tem professor que não vai te responder, tem professor que vai te responder falando que não tem nada, tem professor que vai te responder falando assim, me procura daqui a um mês e eu vou poder te falar se eu tenho alguma vaga ou não, entende? Então, assim, é literalmente saída no tiro. Cada professor tem o seu processo de seletivo, vamos dizer assim. No meu caso, eu fiz entrevistas, né? Eu conversei umas 2 vezes com minha primeira professora. Eu tive uma professora e agora eu tenho outro professor. Mas isso não vem a caso. Com a minha primeira professora, eu conversei com ela por e-mail. E depois, quando eu vim para cá, eu fiz uma entrevista pessoalmente com ela. E aí que ela me ofereceu projetos dela, falando, eu tenho esse e esse projeto, qual deles você quer trabalhar? Entende? Nesse caso, eu não pude escolher nada, ela simplesmente falou, eu trabalho com isso e isso, você quer algum deles? Quando eu mudei de professor, que eu vim para engenharia química, o meu professor, ele já tinha também projetos, e eu, na verdade, saí conversando com vários professores, né? E esse tinha um projeto que é o que eu me amarrei, e aí eu também fiz entrevista com ele, eu acho que eu fiz umas 2 ou 3 entrevistas com ele antes de realmente começar a trabalhar. E é claro que ele olha currículo seu, eles vão olhar com certeza. Já ouvi dizer que tem professor que eles fazem tipo uma provinha realmente pra saber, né, se você entende da matéria deles. Então, cada professor vai ter um método deles. Ele quer escolher o melhor pra ele, então ele vai ter professor que não vai falar nada. Se ele só vai simplesmente falar, te quero, vem, tem dinheiro. Entende? Então, esse é o primeiro jeito de conseguir entrar numa universidade, é quando você tem um professor que te banca. Ele vai pagar a sua tuition, que a gente chama, que são as suas aulas, né? No caso, o valor da universidade. E também vai te dar um salário. Normalmente, quando você tem um professor patrocinado, você ganha um pouquinho mais. Enfim, do que a segunda opção que eu vou falar pra vocês agora. A segunda opção é você aplicar para uma universidade. Literalmente, aplicar significa se inscrever, né? Se inscrever para uma universidade. Quanto maior a universidade, mais concorrido vai ser essa aplicação. Porque todo mundo muito foda vai querer entrar nessas universidades. Eu digo, tipo, Harvard, MIT, whatever. Essas universidades muito grandes, todo mundo vai aplicar, entende? Não tô dizendo que você não vai passar, mas é mais difícil. Então, quando você tá fazendo a aplicação, mais uma vez, você precisa vender seu peixe. Então, você vai ser pedido pra ter 3 cartas de recomendação, por exemplo. Se as suas cartas de recomendação precisam ser muito boas para eles te levarem, né, para alguma avaliação. No processo de aplicação, você também tem que fazer uma carta motivacional, assim, né, por que você quer entrar, por que você quer fazer pesquisa. Mais uma vez, encha a sua bola ao máximo, amo pesquisa, eu quero fazer pra minha vida inteira e blá blá blá. Nesse caso, se você passa pra esse em que você aplicou, você tem a oportunidade de escolher algum dos professores que estiverem disponíveis com vagas, né? Se você for aceito. E nesse caso, como você vai ser pago pela universidade, você precisa ser professor assistente. O que é um professor assistente? O professor assistente, ele é tipo um monitor, pode ser de laboratório ou de alguma aula, que você vai acabar corrigindo prova ou corrigindo dever de casa, ou corrigindo projeto, seja o que for, que os professores passam, em algumas vezes da aula, porque tem professor que é meio preguiçoso e ele vai tacar aula pra você e você vai ter que dar todas as aulas, ou seja, o que for, entendeu? Mas é claro que tudo é entrado em consenso, não vai ser jogado assim só no meio, tem tudo uma conversa e tudo mais. Acho muito difícil quem chega no primeiro ano já chegar dando aula, normalmente é quem tá mais pra frente que eles colocam pra dar aula. Depende muito do professor, no caso, né? Então, gente, eu tentei fazer esse vídeo um pouco rápido, tentando incluir mais ou menos esses 2 tipos de entrada na Universidade Americana. Isso serve para mestrado ou doutorado, como eu faço. No meu caso, eu vim diretamente do bacharel pro doutorado. Na minha universidade, eles não pedem mestrado para você fazer doutorado, o que é ótimo. Então, vai depender da universidade, vai depender de departamento, como isso vai funcionar. Se eles querem que você faça mestrado primeiro, se você pode já pular direto para um doutorado. Vale lembrar
que essa questão de você aplica para a universidade e já ter uma bolsa paga pela universidade é para bolsas de doutorado. Para bolsa de mestrado, quando você é aceito, você tem que procurar vagas de TA, que é aquele professor assistente que eu falei, para poder ter esse pagamento da tuition, que são as aulas, e ter a bolsa para você. Então, assim, o mestrado, você é aceito e precisa procurar por conta própria, ir atrás de departamento, ir atrás de quem for, para poder conseguir ter esse pagamento. Se você entrar como doutorando, aí você já, tipo assim, já vai ter isso encaminhado, entendeu? Porque, teoricamente, você vai ter dedicação exclusiva para a faculdade. Não sei se respondi a maioria das dúvidas das pessoas. Se não, fala comigo e se precisar, a gente faz outro vídeo aí pra poder tentar ajudar a galera a crescer nessa vida aí que nosso Brasil não tá nos melhores momentos, né? Vale a pena lembrar uma coisa. Se você tem interesse de vir para os Estados Unidos com um título de doutor ou com um título de mestrando, não necessariamente você vai ficar na vida acadêmica. Tem empresas que elas têm posições para quem tem PhD, então, se você tem interesse, isso é uma ótima porta. Então, uma forma de você conseguir concorrer no mercado americano, para entrar no mercado de trabalho, quero dizer, ter um mestrado, no mínimo, aqui é bem comum, assim, entende? É claro que no PhD você já foca um pouco mais, você afunila mais a sua área, mas não é sinônimo de que você vai ficar apenas na área acadêmica. Aqui é visto de outra maneira. E talvez eu faça um vídeo falando um pouco de como é visto os pesquisadores aqui nos Estados Unidos, porque literalmente a galera te coloca assim: uau, você faz PhD, você é sobrenatural, entende? Então, é uma valorização muito grande. E questão de investimento assim, loucura. Outro dia eu tava conversando com o meu orientador de que a gente tava precisando comprar uma peça de metal desse tamanho, que custava $2.500, e ele falou: tá, vai lá e compra. E eu fiquei tipo assim: é $2.500? Aí ele: Marina, você precisa disso pra sua pesquisa, não precisa? Se a gente não tiver isso, você não faz sua pesquisa. Então, compra. E tipo assim, da noite pro dia. Então, são coisas que eu tenho certeza que no Brasil não teria essa oportunidade de estar investindo tanto, entendeu? Tem equipamentos aqui extremamente caros que eu tenho muito medo de quebrar. Então, pessoal, é isso. Eu não vou prolongar mais. Eu acho que já tá com muitos minutos desse vídeo. Mas é isso aí. Bye, bye.